Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé de hoje, programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, no primeiro horário de veiculação, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite. Também o mesmo horário da estreia do programa nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul. Você que acompanha a reprise aos domingos na Rádio Miriam Caravaggio, das 7 às 8 da manhã, depois das 10 às 11 da noite. Você que acompanha o nosso programa pelo Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos a partir das 9 horas da manhã, pela TV Serra, canal 526 da NET, ou ainda pela Rádio Amar e Servir, da província dos Jesuítas do Brasil. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e tudo aquilo que a gente veicula a cada semana, inclusive o próprio Razões da Fé. Nosso tema de hoje é um tema polêmico, espinhoso, mas necessário numa sociedade em que aparecem as guerras, numa sociedade violenta, numa sociedade doente. Violência contra as mulheres é assunto para a igreja? E nós temos aqui como convidadas, então, 3 mulheres. Primeiro, a Fabiane Paza, que é psicóloga e mestre em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, coordenadora da Pastoral Litúrgica da Catedral Diocesana de Caxias do Sul, assessora a diversas formações nas paróquias e comunidades e, como psicóloga, atua também com terapia de casais. Olá, Fábio, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, minha saudação a todos os ouvintes, um prazer estar aqui. Muito bem. Nós temos a Maureen Kaller Bagatini, é assim que fala? Muito bem, Felipe. A Maureen Kaller Bagatini, que é assistente social, coordenadora da Casa de Apoio Viva Raquel, que é um serviço de acolhimento institucional para mulheres que sofrem violência, líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Caxias do Sul. Obrigado pela presença, Maureen. Olá, Felipe, obrigada pelo convite. Saúdo aqui as colegas, Fabiane e a Jerusa. Muito bem. E temos a Jerusa Ronquete Ribeiro, que é advogada, especialista em direito das mulheres, líder do Comitê de Combate à Violência do Grupo Mulheres do Brasil, aqui também núcleo de Caxias do Sul. Olá, Jerusa, também muito obrigado por esse tempo, por esta disposição para estar conosco. Olá, Felipe. Olá, ouvintes da Rádio Miriam. Obrigada pelo convite. Muito importante estarmos aqui hoje para falar desse assunto que é tão necessário. Muito bem. É importante, né? Nós já vínhamos há algumas semanas também, enquanto coordenação de pastoral da Diocese, sugerindo essa pauta, porque dado o aumento do número de feminicídios no nosso estado e também de situações de violência contra a mulher, nós não podemos, também enquanto igreja, nos furtar de falar sobre isso, de falar sobre este assunto. E eu começo com a Maureen. O que se caracteriza como violência contra a mulher? O que é violência contra a mulher? Pois é, nós até conversávamos aqui um pouquinho antes de iniciar, e quando tu fala ali na proposta, por que a igreja deve falar de violência contra a mulher, a gente fica pensando que a violência, ela está em todos os lugares. Infelizmente, a violência é muito normalizada, e nas famílias, no dia a dia, no contexto em geral, a gente convive com a violência. Só que dentro de casa, as mulheres ficam, às vezes, achando que aquilo que é violência é interesse, que é cuidado, que é amor. Muitas vezes, a pessoa que está ali conosco, nosso companheiro, aquele que se diz alguém que é para a vida toda, tem algumas atitudes que nós, mulheres, interpretamos como cuidado e amor. E, às vezes, a atitude daquele homem, ele sim justifica dizendo que é porque gosta muito daquela pessoa pelo ciúme. Então, a violência, ela é muito sutil. Ela começa de uma forma que nem sempre nós conseguimos identificar, porque ela vem mascarada de tudo isso. E no dia a dia a gente está acostumado a conviver com isso e achar que essa forma de cuidado, que é aquela forma de estar
fazendo com que a mulher não possa ter as suas decisões, não possa ter as suas escolhas, a sua forma de vestir, o seu jeito de falar, os seus amigos e até a sua família. Então, a violência começa assim, com E coisas... até a sua economia, até o seu dinheiro. Principalmente. Isso é violência patrimonial, né? Então, se a gente for aqui dizer os tipos de violências, nós vamos dizer que tem a violência moral, que é quando a mulher é ofendida, quando a mulher tem, acaba sendo exposta. E a violência psicológica é aquela que está ali, que a gente falava que ela é muito, muito sutil, né? Que a mulher começa a se sentir muito diminuída, que ela começa a acreditar que realmente ela não consegue ficar sem aquele homem. Que tudo que ela quer fazer tem, sim, ali um julgamento. E esse julgamento faz com que, muitas vezes, nós, mulheres, a gente acredite que nós somos loucas, que nós estamos vendo coisas que não é verdade, porque aquela pessoa que está conosco tem outras atitudes na sociedade, no dia a dia, né? Então, a violência psicológica é isso. Nós temos também a violência patrimonial, que tu falava muito bem, que às vezes as mulheres acreditam que dependem muito daquele homem. E dependem, sim, em muitas situações. E quando nós não temos a nossa independência para seguir a nossa vida, a gente fica, sim, submetida àquela pessoa que está conosco. Né? Então, a violência patrimonial, ela se aplica por várias coisas. Tem a Jerusa aqui, depois, que pode até falar mais, mas são coisas muito do próprio, não só do salário, mas às vezes de se apropriar de coisas que são nossas, como o próprio telefone, né? Como muitas coisas que são nossas, que nós adquirimos e que, às vezes, aquela pessoa acaba, né, pegando para ela. Temos também a violência sexual, que dentro do casamento, né, a gente sabe que muitas vezes nós mulheres acreditamos que a violência, que aquilo não é violência. E muitas vezes nos submetemos, né? Então, todos esses tipos de violência fazem com que a gente comece a identificar. Quando a gente tem consciência como mulher, nós começamos sim a nos dar conta de que nós podemos mais e que nós devemos sim, tá, ter uma outra atitude para viver melhor. Então, acho que dentro de todo esse contexto, a violência, ela vem muito mascarada. Eu acho que quando a gente conversa aqui, é para mostrar que existe violência em muitos momentos e que a gente tem que estar consciente delas. Perfeito, é importante, por isso a gente chama para esse debate, porque é necessário, né? Hoje mais do que nunca. Fábio, por que tem aumentado e muito os casos de denúncias de violência, os pedidos de medida protetiva e o número de feminicídios, infelizmente? Temos alguns fatores e que eu acredito que as colegas também vão concordar. O primeiro, que é um fator positivo, que é positivo entre aspas, né? Mas tudo tem um lado positivo, que é a informação. Acreditamos que muitas das denúncias, o aumento dessa denúncia, não é só porque aumentou a violência, mas porque aumentaram também as possibilidades e aumentou a coragem das mulheres e essa questão que a Maureen falava, o esclarecimento. A mulher hoje se dá conta quando ela está sendo abusada, está sofrendo algum tipo de violência. Então, esse é um lado positivo. Muitas das denúncias, das medidas protetivas que aumentaram bastante nos últimos tempos, nos últimos anos, eu acredito, um resultado desse tipo de debate, desse tipo de programa que as mulheres estão, né? Mas, porém, sim, o que aumenta? A violência, ela tem muito a ver, a gente costuma dizer assim, numa forma mais simplória, né? Que porque a sociedade ainda é machista. Isso é verdade, é uma cultura. Mas não é só a questão da estrutura cultural que proporciona o aumento. Porque essa estrutura cultural, ela até foi mais rígida e mais machista em tempos atrás. E como que existe ainda essa violência? Por quê? Aí entra o funcionamento psíquico das pessoas. O funcionamento psíquico do agressor. As pessoas hoje estão, não é novidade para ninguém, acredito que nem para os ouvintes, que as pessoas estão muito mais egoístas, muito mais
possessivas, né? Existe aí uma questão de posse, você é minha, não abro mão de você. E em contrapartida, uma vulnerabilidade dessa mulher, como a Maureen já trazia, né? Ela depende de algumas coisas, e a gente ouve hoje falar tanto da relação tóxica, que é a relação de dependência, que é a relação de vulnerabilidade, é a relação que a pessoa, a mulher, ela esquece quem ela é. Então, isso é algo que proporcionou muito aumento dessa violência. Os homens ainda acham que eles têm uma posse sobre a sua mulher. E a gente vê que não é só uma violência contra a mulher, é uma violência contra a sua família. Porque agora já, né, não poucas vezes a gente vê a morte dos filhos. Esse homem totalmente desequilibrado, com o ego. No momento em que a mulher se liberta, o pedido da separação geralmente é o momento aonde a violência ela se torna mais intensa e a mulher sofre mais perigo, né? Então aí entra a questão, a possibilidade, hoje, graças a Deus, está aumentando muito a competência das instituições que preservam a vida da mulher, que agem de uma forma muito rápida, em muitas vezes, em outras vezes não, né? É um tema espinhoso, mas que é extremamente necessário de falar. E a igreja, ela não se furta de falar disso. Inclusive o Papa Leão XIV, recentemente escreveu uma carta, foi publicada pelo jornal L'Osservatore Romano, onde ele responde uma mulher, perguntando sobre situações que envolvem a violência contra as mulheres. Então, o que ele diz, né? Nunca se deve subestimar um ato de violência e não devemos ter medo de denunciar a violência, incluindo aquele clima de justificação ou que atenua e nega as responsabilidades. Por isso eu pergunto para Jerusa, quais são os sinais de alerta de um relacionamento abusivo que as famílias, e muitas vezes aqui as famílias católicas, ignoram por querer manter as aparências? Às vezes é um pouco isso, você sofre lá em casa, mas porque o casamento é para sempre. Então, tu tem que manter a aparência de que tá tudo bem, né? Como é que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? É que a violência contra a mulher, ela quase nunca começa com as agressões físicas. Ela é uma escada, né? Ela começa de forma silenciosa, como a Maureen disse, com controle, ciúme excessivo, isolamento da família e dos amigos, humilhações, ameaças veladas, manipulação emocional. E muitas famílias, inclusive as famílias religiosas, acabam relativizando esses sinais porque existe uma cultura de preservação das aparências. A gente ainda pensa muito que o casamento é o ideal para a mulher, né? O momento mais feliz da vida da mulher, e às vezes a mulher quer preservar isso a qualquer custo. Mas a gente precisa compreender que nenhum valor cristão, nenhum valor que a gente tenha como sociedade pode justificar a permanência em uma relação violenta. Alguns sinais importantes para as mulheres identificar que estão em um relacionamento abusivo são quando começa, por exemplo, um controle sobre as roupas que ela está vestindo, um controle de redes sociais, das amizades, né? Essa amiga não é boa para ti, né? O que tu está postando, aquela coisa de ter o Instagram, o Facebook de casal para ter o controle sobre com quem se comunica, a desqualificação constante da mulher, às vezes até aquela humilhação pública, né? Tu é burra, né? Não sabe o que está falando, deixa que eu sei sobre isso, tu nem sabe mexer com dinheiro, né? Então, assim, isso vai tirando a mulher sobre o controle dela própria. A chantagem emocional, se não fizer isso, eu vou te deixar, eu vou tirar a guarda dos teus filhos se tu se separar de mim. Destruição da autoestima, só eu te enxergo como essa mulher linda, ninguém mais vai te querer, ninguém vai te amar como eu te amo. Isso é uma chantagem emocional, né? Quem esse homem é que pensa que pode falar isso sobre uma mulher? Mas a mulher acredita, porque a gente começa a desconfiar, né, sobre nós mesmas, a gente começa a duvidar e achar que aquilo é verdade. A dependência financeira forçada, como a Maureen disse, que é uma violência patrimonial, o homem ter o controle sobre os rendimentos da mulher, ou querer impedir que ela trabalhe fora de casa, né? Levar essa mulher
para dentro do lar, tirar a mulher do público, né, do externo e deixá-la dentro de casa. Eu vou te prover tudo, eu vou ser o homem provedor, tu não precisa trabalhar. Isso vai tornando a mulher refém. É muito difícil depois sair do relacionamento se tu não tem nem como custear uma advogada. Se não tem, às vezes, nem condições de pegar a segunda via da certidão de nascimento dos teus filhos porque o homem reteve esse documento. E reter documentos também é uma violência patrimonial. E também as explosões de agressividade seguidas do pedido de perdão. Isso a gente chama como o ciclo da violência. O ciclo da violência, ele consiste em um aumento de tensão. É realmente um ciclo. Hoje a gente chama de espiral da violência porque é muito mais rápido. Mas começa com um momento de tensão, que são todas as situações que eu relatei, que vai criando aquele clima tenso e a mulher começa a pisar em ovos. Ela evita discordar, ela evita reclamar de alguma coisa, porque tudo pode virar uma explosão, até que essa explosão surge e vem uma agressão. Vem uma agressão física, vem aquele empurrão, vem aquele apertão, né, um tapa. E aí, quando o homem faz aquilo e a mulher se deu conta que ela sofreu uma violência e ela pode sair do relacionamento, vem o pedido de perdão. A gente chama lua de mel. A lua de mel é quando ele diz que ele nunca mais vai fazer isso. Que foi porque ela deixou ele muito nervoso, geralmente transfere de volta para a mulher, mas isso não vai mais se repetir porque eu bebi demais e tal. E aí a mulher, como é um ciclo, ela tende, né, se ela não sair do relacionamento naquele momento, ou no momento de tensão, ou mesmo após a explosão, ela tende a perdoar. E isso cada vez se torna mais rápido. E aí a gente sabe o que a gente está vendo todo dia, né, que a gente chega ao final num feminicídio. E então, para concluir, o Papa foi muito feliz ao dizer que não podemos subestimar nenhum ato de violência, porque quando a violência é relativizada, ela cresce. E quando a vítima se cala por medo, por vergonha, o agressor, ele se fortalece. Só para dizer, complementando, não, é até elogiando, né, a Jerusa pela excelente explanação e clareza dessa definição. Eu já tive homens que me ligaram de madrugada porque a esposa saiu de casa com os filhos por causa de ato de violência, acusando a mim. Por quê? Porque na cabeça desse homem, essa mulher jamais vai conseguir se libertar dele. E se ela está conseguindo fazer isso, tem uma má influência. Então eu recebo, porque ele tinha o WhatsApp, né, meu telefone, e ele diz: você viu o que você fez com a nossa família? Você viu o que você fez? A culpa é sempre da mulher, né? É, exatamente. E eu só vou agora, a partir da fala da Jerusa e da Fábio, né? O Papa Francisco, ainda na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2018, quando ele falava sobre as fake news, ele trouxe o episódio do Gênesis, em que Adão e Eva comem do fruto da árvore proibida, que há uma terceirização da culpa. Deus pergunta: mas por que tu comeu? Não, foi a mulher que tu colocou do meu lado que me deu o fruto. Então, como a mulher também culpa a serpente. Então, há uma terceirização da culpa. E como esses episódios de violência, eles contam muito com isso, com a terceirização da culpa. A culpa é tua. Em nenhum momento a culpa é minha, a culpa é tua. Né? Acho que isso é importante de se falar, como a violência também ela transfere a culpa para o outro. Né? Nunca você justifica por ser um problema seu, mas é sempre o problema da mulher, né? Exatamente, é bem isso. Muito bem, nós vamos concluindo esse primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Chegamos ao final do primeiro bloco, fique com a gente até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho.
gemendo sob o peso de meus pecados. Humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos,
E segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nós temos como tema, nesta semana, violência contra as mulheres. É assunto para a igreja? Nós queremos tratar desse assunto que é polêmico, que é difícil, mas que a gente não pode deixar de falar, tendo em vista o grande número de feminicídios e também das denúncias, né, de mulheres que sofrem violência, também no nosso meio católico. E como a rádio, como as redes sociais têm este compromisso social, é necessário falar sobre tudo isso. Nós temos aqui no nosso estúdio da Rádio Miriam a Fabiane Paza, que é psicóloga e mestre em teologia pela PUC do Rio Grande do Sul, a Maureen Kaller Bagatini, que é assistente social e coordenadora da Casa de Apoio Viva Raquel, que é um serviço de acolhimento institucional de mulheres que sofrem violência, e a Jerusa Ronquete Ribeiro, que é advogada especialista em direito das mulheres. Eu começo, Fábio, contigo, perguntando: violência contra a mulher é assunto para a igreja? O que a fé católica nos implica diante dessas situações de violência e, sobretudo, em situações onde a mulher corre risco? Com certeza é assunto para a igreja. Eu diria assim, não tem assunto que a igreja não deva olhar, né? O exemplo disso são os próprios papas, antecessores do Papa Francisco, Papa Leão, que se preocupa com guerra, com violência. Porém, então é importante dizer assim, sim, é assunto da igreja, que a igreja tem que olhar, tem que orientar. E é interessante, porque a igreja é sempre a primeira instituição a erguer a bandeira da dignidade humana. A igreja sempre, em vários documentos, na sua tradição, né? Não é agora a igreja, agora o Papa Leão escreveu isso, não. Sempre, desde o catecismo, no catecismo fala da dignidade humana, desde a sua concepção até ao findar da sua vida. Nesse caminho existe, sim, essa questão que nós falamos hoje especificamente da violência contra a mulher, da violência no casamento, né, no matrimônio. Acredito que há muitas confusões, às vezes, do que é um matrimônio católico, um matrimônio cristão. A gente encontra, aparece muito para nós, eu digo nós, enquanto profissionais, nós três, eu na clínica psicológica, também casais de dentro da igreja, cujas famílias há violência doméstica, né? Então, em nenhum momento a igreja, ela tomou ou toma a posição de ignorar esse fato, de aconselhar para silenciar aquela ideia, né, da purificação, do sacrifício, entrega para Deus e isso, né, lá na vida eterna Deus te recompensa por isso. Quem já ouviu um aconselhamento desses de alguém da igreja, seja padre, seja uma ministra, seja alguém católico, ouviu de uma pessoa completamente equivocada e que não está de acordo com o que a igreja ensina. Tem um documento muito importante que é Dignitas Infinita, né? Que fala, além do catecismo e de outros documentos, mas esse fala especificamente da dignidade humana, do não consentimento, da não possibilidade para a igreja, a violência contra a criança, contra o idoso e contra a mulher, contra qualquer pessoa,
é algo inadmissível. Então, é importante a gente, às vezes, as pessoas equivocadas de dentro da própria igreja acham que a violência pode ser mascarada. Muitas pessoas dizem assim, mas aquela parte do evangelho que São Paulo diz, mulheres sejam submissas aos seus maridos. As pessoas, é uma leitura fundamentalista. Primeiro, ser submissa não é ser humilhada. E nesse contexto que Paulo fala na Bíblia, ele diz o que depois? Homens, amem as suas esposas, respeitem como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Então, se a gente for colocar numa balança, se pede muito mais para os homens. Qual é a mulher que não vai querer ser amada por um homem que respeita ela e dá a vida por ela, como Cristo fez por nós, né? Pela sua igreja. Então, a gente, como católicos principalmente, nós temos que ter cuidado para não entendermos de que a igreja, no momento em que adquiriu o matrimônio, que a igreja não permite que essa pessoa se separe, por exemplo. Claro que a igreja sempre vai falar sobre a família, a importância da família, mas de uma família cujas pessoas vivam o que juraram. Te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, amando-te e respeitando-te. O que sai disso, o que é fora disso, a igreja não é a favor. Então, eu acho que é um esclarecimento importante que nós temos que trabalhar nessa questão. A gente não vai se separar por qualquer coisa. Eu às vezes sou procurada porque sou uma psicóloga católica. E às vezes as pessoas dizem, eu vim aqui porque tu não faz as pessoas se separarem. Mas não sou eu que faço ou não faço. É o contexto daquela família. E se for uma família cujos filhos, cuja esposa está sofrendo um risco de vida, a minha ética cristã, em primeiro lugar, e profissional, vai ser proteger essa pessoa. Então, é importante deixar claro. E a igreja sempre vai falar e orientar sobre isso. Muito bem. Maureen, ou melhor, Jerusa, onde a sociedade e a justiça ainda falham quando se fala em direito das mulheres no contexto de uma relação violenta ou mesmo dos julgamentos e preconceitos? Apesar dos avanços legais que a gente sabe que temos, sim, né? Temos leis novas sendo criadas todos os anos, projetos de leis muito importantes também. Temos a Lei Maria da Penha, que é considerada uma das 3 melhores leis do mundo. A gente ainda tem falhas bem importantes. A primeira delas é a cultura do julgamento da vítima. Ainda é muito comum ouvirmos perguntas como: por que não saiu antes desse relacionamento? Estava ali porque quis, né? Como que não pediu ajuda antes? Nunca falou nada. O que ela fez para provocar? Alguma coisa ela fez, né? Mas ele é um bom pai, ele é uma ótima pessoa, ele é um bom amigo, como se aquele bom amigo na sociedade não pudesse ser um agressor dentro do lar, né? Essas perguntas acabam transferindo a responsabilidade da violência para a mulher, né? A mulher acaba sendo culpada por ter sofrido violência, porque alguma coisa ela supostamente fez para merecer aquilo. Estava no lugar errado, seja lá o que dizem para justificar isso. E no sistema de justiça, a gente também enfrenta muitos desafios, como, por exemplo, a dificuldade de um acesso rápido até medidas protetivas, a falta de estrutura de acolhimento em alguns municípios, a demora processual. Um processo na justiça demora muito tempo e essa demora acaba prejudicando, sim, né, as mulheres, o alto custo também, a subnotificação dos casos. A maioria dos casos de violência não vem à tona, a gente não fica sabendo, né? Como a gente vem falando até agora, é muito para manter as aparências, aquela pessoa vai suportando inúmeros tipos de violência e nunca denunciou. E aí quando vem à tona uma coisa assim, mas nunca foi falado nada antes, como assim agora tu está dizendo que vive 20 anos de violência? Né? Às vezes a pessoa só vai buscar ajuda quando já aconteceu uma tragédia, né? Ou quando está numa iminência muito grande de acontecer uma tragédia. E também a dependência econômica, que impede a denúncia, que dificulta a mulher sair do relacionamento, dificulta buscar o poder judiciário também. E, além disso, muitas mulheres não conhecem os seus direitos.
As mulheres não sabem, em grande maioria das vezes, quais são os direitos com relação aos bens num casamento, quais são os direitos ao se separar, que elas podem procurar a Defensoria Pública, por exemplo, que existem outros serviços de assistência jurídica gratuita, que elas podem buscar uma casa de acolhimento, como, por exemplo, a Viva Raquel, que tem em Caxias do Sul, que existe a DEAN, que é a Delegacia Especializada da Mulher em Caxias do Sul. Então, as mulheres muitas vezes não sabem que elas não vão perder a guarda dos filhos por se separar, né? E isso, os filhos acabam sendo colocados muito como centro para fazer a mulher desistir de uma separação. Inclusive, agora passou pela Câmara um projeto de lei para criminalizar a violência vicária, que é a violência que seria cometida contra os filhos ou outros entes da família para poder prejudicar a mulher. Que é o que a gente vê em casos mais graves, por exemplo, quando o homem mata os filhos para atingir a mulher, é matar aquela mulher em vida, né? Porque o que geralmente a mulher mais ama são os filhos. Às vezes, tirar a vida da mulher não é suficiente para aquele homem. Ele vai tirar a vida dos filhos. Então, agora a gente tem que lutar, sim, para que isso passe no Senado, para poder ser incluído na Lei Maria da Penha, né, a criminalização da violência vicária, que é muito importante também. E a gente tem, né, a Lei Maria da Penha, que é uma das legislações mais avançadas do mundo, mas que sozinha ela não transforma a realidade. A gente tem que ter, sim, uma rede de proteção forte, educação. A gente tem que falar sobre violência doméstica, violência contra as mulheres nas escolas. A gente não pode silenciar quanto a isso. A gente tem que educar os nossos filhos em casa. A gente tem que educar por uma sociedade mais igualitária, assim, sem essa divisão dentro que os homens e as mulheres supostamente têm que fazer, né? Tem que ter uma mudança cultural. Porque se a cultura é uma coisa que a gente cria e ela se modifica, se a gente vem de uma cultura machista, por que não agora a gente lutar para que não seja mais assim? E aqui entra também o papel fundamental da igreja e da sociedade civil, que é romper o silêncio, né? Que é construir essa cultura em que uma violência nunca seja tolerada e aceita. Eu acho interessante o que tem se criado em diversos espaços, que são os protocolos e os códigos para as denúncias, né? Em Bento nós tivemos um caso, até o próprio prefeito veio às redes sociais para dizer: a mulher ligou para a guarda municipal e pediu uma pizza, né? E aí pediram: olha, uma pizza de 4 queijos, se ele tá ameaçando, pede uma pizza de 4 queijos, né? Então, eles entenderam, né, que era uma situação de risco. Mas como a gente ainda precisa, né, avançar nisso? Talvez se criam códigos, ótimo, mas talvez o código não seja o melhor, né? Talvez a gente precise evoluir em protocolos, de fato, para cuidar dessas mulheres. Jerusa, como é que a gente pode evoluir ainda? A gente tem que criar uma rede de proteção forte, né? E isso passa por capacitar as pessoas que estão na ponta, né? Não adianta a gente ter uma delegacia da mulher se o policial que está ali, por exemplo, não sabe atender aquela mulher, né? Se ele passa por um julgamento, né? Ou se ele acha que aquela violência que a mulher sofreu é pequena. Então, a gente tem que ter, sim, ali na ponta, quem que vai ser o primeiro que vai atender? É na polícia? A polícia tem que estar preparada e tem que entender o ciclo da violência, os tipos de violência, tem que entender o quanto é sutil essa violência. Por que às vezes aquela mulher não conta tudo? Mas daí tem um formulário de risco que ela vai preencher e tem que ser bem orientada a preencher. Não adianta dar um papel para ela marcar X, se ela não é explicado para ela o que é aquilo. Tem que também ter dentro das UBSs, às vezes o primeiro contato da mulher vai lá no sistema de saúde. Por que aquela mulher chegou, de repente, muito quieta? Ou aquela lesão que ela tem é uma lesão condizente com aquilo, de repente ela chegou lá porque ela está com uma dor num lugar, mas ela tem um machucado em outro lugar, passa de uma capacitação ali também, dentro dos consultórios psicológicos também, né, que ela vai relatar, às vezes ela não aparece mais, né, por que ela está faltando tanto, por que ela vem tão triste. Então, sim, é uma capacitação de todo mundo que está na ponta para identificar e sim criar um protocolo de chegou uma mulher até mim e relatou para onde eu encaminho. A gente tem que ter conhecimento para onde encaminha, porque senão ela vai fazendo uma peregrinação entre os órgãos e isso a gente percebe muito. Ela vai na defensoria ou ela vai no Ministério Público, ela vai na prefeitura. Quando vê, ela já se cansou porque ela foi num lugar, ela desiste. Ela não procura mais, porque é tão difícil que é melhor ficar nesse relacionamento, porque quem sabe ele vai mudar. Então, todo mundo que lida com isso tem que conhecer, a gente tem essa ferramenta bem interessante que é o violentômetro
também, que aqui mostra, assim, mesmo como um termômetro, os sinais, olha, chantagear, mentir, ignorar, os sinais de cuidado que a gente tem que ter, aonde também a mulher pode reagir. Então, assim, a gente tem que saber dizer para essa mulher, olha, isso aqui que está acontecendo contigo não é normal. Então, fique atenta, te prepara. Tu tem condições de sair desse relacionamento? Tu tem para onde ir? Tu tem uma amiga? Tu tem família? Né? De repente, eu posso ir contigo na delegacia. Às vezes, ela não está ainda preparada para ir na delegacia, mas ela pode começar a se preparar. Vou começar a juntar os meus documentos. Vou começar a fazer um caixinha. Fazer um plano para isso. Um plano de fuga, a gente fala. Vou começar, não tenho dinheiro, sou dependente financeiramente. Quem sabe agora começar a pensar, produzir uma renda. Tem alguém para pedir um apoio, porque vai precisar. Vai precisar. É que o primeiro mecanismo é a negação, né? O primeiro mecanismo psicológico é a negação. Então, o que eu não vejo, entre aspas, não acontece. Então, e o medo paralisa. Então, tudo isso, num primeiro momento, ela vai dizer, não é tanto assim. Agora, no momento que ela vê a ciência mostrando, né? O direito, a psicologia, assistência social, ela vai perceber que ela vai sair dessa negação. Né? É que dizer que eu estou nessa situação é uma derrota, né? Porque nós mulheres somos responsáveis pela família. Então, a gente acredita sempre que se algo não dá errado, é porque nós falhamos. Então, ir atrás disso é dizer, não, eu não consegui, eu não sou capaz. Né? E aí que é importante a rede de apoio também. Muitas vezes as amigas poderem dizer para aquela mulher que está ainda em negação que isso já aconteceu comigo também. Mas eu sei de uma situação, de uma outra pessoa que aconteceu isso e culminou nisso. Da mulher conseguir se enxergar que aquilo ali que ela está vivendo, aquilo é uma violência. Então eu preciso agir. E aí depois pensar em como que vai agir. Maureen, o Papa Leão, ainda na sua carta, ele pede o que falávamos há pouco, um trabalho de base sobre a cultura e a educação dos jovens, de modo a contribuir para criar o respeito pelo outro sexo e pelo outro, para aqueles que são diferentes de nós. Esse é um trabalho que a escola e a igreja podem realizar juntas. Quem mais, senão a escola e a igreja, pode ajudar as novas gerações a difundir uma cultura de respeito, amor e, acima de tudo, liberdade? Uma mensagem que ensine a não considerar a mulher como um objeto a ser possuído. E a pergunta: como a igreja pode trabalhar em conjunto com a sociedade civil e os órgãos de governo para uma educação que garanta o cuidado e a proteção às mulheres? Uma boa pergunta, né? Mas eu estava lembrando aqui que a própria Lei Maria da Penha fala que a luta contra a violência, ela não é individual, ela é de todos nós, né? Ela é da sociedade como um todo. Então, é importante, sim, que a gente possa, como Igreja Católica ou como todas as crenças, tenham ali um cuidado com relação à família. Né? Porque quando a gente fala na questão de poder ter uma proposta nova para os jovens, a gente fala da família. É a base. E o que nós vemos no dia a dia? Que as mulheres são punidas fisicamente ou são punidas de alguma forma porque elas merecem. Tu não fez isso, então tu merece ser punida. Tanto a violência física, quando ela se apresenta, ela é porque culturalmente nós punimos quem não obedeceu, não é assim? Então, as crianças trazem isso. Elas acreditam que, sim, bater é algo normal. Se a minha mãe está sofrendo uma agressão, é porque ela mereceu. De alguma forma, ela mereceu. Então, os filhos, em muitos momentos, eles vão reproduzir isso. Então, como que a gente faz para mudar isso, né? Acho que não tem outra forma senão através do diálogo, de poder mostrar que não é assim que a vida acontece. E eu acho que nós tivemos muitas etapas, até na questão da educação dos filhos. Teve uma época que era só assim, a gente batia e o pai olhava,
A mãe olhava, todo mundo obedecia, né? Depois a gente achou que podia ser diferente, né, Fabiane? Sim. Que podia, não, ó, vai dar um trauma, vamos dialogar, né? E eu acho que sim, agora a gente vai ter que ter um meio do caminho aí, de poder estar conversando com os nossos filhos, de poder estar mostrando para eles o que é a violência. E aí a gente pensa, o não julgamento. Isso é uma coisa muito difícil. Nós, adultos aqui, nós não conseguimos fazer isso em muitos momentos. Então, o que a Jerusa falava, o que a Fabiane lhe trazia, sim, é a nossa postura. Aí eu fico pensando, lá na Viva Raquel, a gente acolhe mulheres e filhos de todas as crenças. Então, existe sim uma hierarquia. O homem, aquilo que o homem diz, o jeito que ele olha, os filhos cumprem. Agora, a mulher, eles ficam pensando, não, ainda mais se é um menino, eu vou fazer igual o meu pai. Eu vou, né, reproduzir aquilo que eu aprendi. Então, o que é o aprendizado? Né? A gente aprende no dia a dia, aprende conversando, e principalmente quando tu cita ali a questão da igreja, a gente fica pensando o que é a catequese, né? O que é a catequese? Catequese traz essas crianças, esses jovens. Esse é o momento de ampliar isso para eles, de a gente poder conversar dessas coisas como algo do nosso dia a dia. O que é tratar bem uma mulher? O que é tratar bem um homem também? O que é a gente poder se olhar nos olhos e conversar? Né? Porque uma mulher acredita que o peso todo da família é dela. E não é assim, né? Então, a gente poder dividir isso, trazer isso como algo, sim, que não é só uma responsabilidade, mas que é responsabilidade de todos nós. Cada vez mais. Então, igreja, né? Igreja, como é que é? Igreja somos nós? Então, é a nossa atitude. É o jeito que a gente lida também com os nossos filhos. É o jeito que a gente lida com quem está perto de nós. O diferencial está aí, nós termos consciência e informação. Acredito. Informação é tudo, né? E a educação, né? Eu acho que muito bem colocado. A gente precisa, na catequese, na escola, mas estamos falando aqui de igreja, né? Porque como se forma uma personalidade humana? Com referências. E se essas referências são violentas, isso vai se reproduzir de alguma forma. Para cortar esse ciclo de legado familiar, de legado da violência, de legado da drogadição, de legado, né? Esse ser humano vai precisar ter uma nova educação, uma nova referência para não reproduzir. Então, esse é o desafio realmente. A gente tem que começar a educar para uma cultura de paz, né? Uma cultura de amor, porque a violência nunca nos levou a lugar nenhum. Né? A gente hoje não tolera, ou melhor, não deveríamos tolerar, porque ainda se tolera a violência contra as crianças, a gente não tolera a violência contra os idosos, contra os animais, porque tolerar a violência contra as mulheres. Então, nós temos que mudar, nós adultos, hoje, a nossa cultura e entender que a gente não pode mais praticar violência, que a gente não resolve nada no grito, nada na ameaça, né? A gente só afasta os nossos filhos quando a gente age desse jeito. A gente tem que, sim, pelo amor, pelo diálogo, a gente tem que entender que a compreensão deles é diferente do que a nossa, são seres em formação. Então, como achar que eles vão compreender aquilo como a gente está compreendendo, né? Entender que sim, que eles vão se frustrar, que eles vão ter raiva, e isso faz parte da nossa formação. Mas a gente não pode, nós adultos, agirmos assim com eles. E aí, por meio disso, né, passar a dar o exemplo para que eles não ajam assim, porque eles só vão reproduzir. E o ciclo só se repete de geração em geração. Muito bem, nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente porque o terceiro bloco tem bastante reflexão sobre esse tema muito importante. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria,
que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Um coração que nunca deixou de pulsar. Desde 1934, ele bate no centro de Farroupilha para conectar vidas. Vidas confiadas a nós e tratadas com todo cuidado, carinho e atenção. O Hospital São Carlos se consolida hoje como uma das principais instituições de saúde da Serra Gaúcha. Oferece atendimento especializado com o que há de mais moderno em tecnologia. Mas, para nós, o que mais importa é que você se sinta bem enquanto estiver conosco. Tudo faz parte de uma grande engrenagem, que começa com um acolhedor sorriso na recepção e segue com uma hotelaria eficiente. Na outra ponta, a segurança dos nossos pacientes. A qualificação da equipe é constante, com cursos e palestras, formações fundamentais para operar nosso moderno parque tecnológico. Equipamentos utilizados nos mais diversos procedimentos, especialmente em traumato-ortopedia, para o qual somos referência para 34 municípios gaúchos. Com o objetivo de prestar atendimento de excelência, criamos o Centro de AVC e investimos na modernização da unidade de tratamento intensivo, reconhecida por 3 anos consecutivos com o selo de UTI eficiente.
E para proporcionar uma assistência global, o nosso Centro de Especialidades oferece atendimento em mais de 20 áreas médicas para planos de saúde, SUS e particulares. Somos também uma instituição que trabalha para ser econômica e financeiramente viável. As ações vão desde a captação da água da chuva, passando pela instalação de placas solares, até chegar aos investimentos necessários para aumentar a eficiência dos processos. Hoje, São Carlos atende diversos convênios, buscando contemplar toda a comunidade com um serviço de saúde humanizado, onde o paciente é o nosso maior bem. Um coração que segue pulsando a cada nova vida que nasce na nossa instituição. Hospital São Carlos. Vida que pulsa. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e pelas redes sociais, também pela Rádio Amar e Servir da província dos Jesuítas do Brasil. Nós trazemos como tema desta semana: violência contra as mulheres é assunto para a Igreja? Uma pergunta importante, uma pergunta que também nos chama à reflexão. E temos como convidadas aqui no estúdio a Fabiane Paza, que é psicóloga e mestre em teologia pela PUC do Rio Grande do Sul, a Maureen Kaller Bagatini, que é assistente social e coordenadora da Casa de Apoio Viva Raquel de Caxias do Sul, e a Jerusa Ronquete Ribeiro, que é advogada especialista em direito das mulheres. Jerusa, começo esse terceiro bloco contigo. O que a Igreja pode fazer internamente para despertar nos homens o respeito e nas mulheres a segurança de um ambiente seguro? Uma pergunta bem interessante e importante. A Igreja ela tem um papel imenso porque ela forma consciências, né? Primeiro, a Igreja precisa criar ambientes seguros de escuta, onde a mulher possa falar sem medo de julgamentos e escuta para esse homem também. E segundo, penso que poderia promover uma formação sobre relacionamentos saudáveis, né? Abordar a dignidade humana, a igualdade, falar mais sobre isso na catequese, nas formações dos matrimônios, porque a violência contra a mulher, ela não é um problema jurídico, né? É um problema moral, social, espiritual. Então, é fundamental trabalhar como sociedade e como igreja masculinidades responsáveis, educação emocional dos meninos, aprender a lidar com a frustração, com o não também, né? Respeito ao corpo e autonomia da mulher, o combate à ideia de posse dentro das relações. E a Igreja também pode orientar as lideranças para encaminhamento correto à rede de proteção. O que um padre, quando está ouvindo uma confissão, pode fazer se ele, né, se depara com uma situação de violência. Apoiar as campanhas de prevenção. Nós temos muitas campanhas que estão sempre circulando. A Igreja também tem que contar com o apoio para a gente trazer esse assunto para dentro da Igreja, para o cristão, para o católico, saber que aquilo também faz parte do meio que ele está circulando. Abrir espaços de acolhimentos, né? A gente tem, por exemplo, lá em Caxias do Sul, com o Frei Jaime, que acaba que também se envolve bastante com isso. É muito importante. E incentivar as denúncias quando há risco, né? Não estimular que aquele relacionamento se mantenha, né? Se ele é um relacionamento violento, a gente tem que sim estimular que esse relacionamento tome ali o seu rumo, que tome um fim, porque nenhuma relação pode permanecer com risco, né? Porque proteger a vida e a dignidade das mulheres é um compromisso profundamente cristão. Não enxergo como não sendo isso. Em diversos momentos, Jesus se deparou com situações onde queriam apedrejar as mulheres, né? E ele só fazia o simples de se abaixar, escrever no chão, conversar e resolvia as coisas na base da conversa, né? Acho que aqui temos, né, a fala da Jerusa é muito importante. Precisamos também na Igreja criar ambientes seguros para as mulheres, até porque quem compõe as nossas comunidades e paróquias, na sua maioria, são mulheres. Precisamos criar espaços seguros para as mulheres.
Maureen, agora vamos contigo. Naquela carta, o Papa Leão XIV, ele vai dizer assim: é preciso eliminar essa violência e buscar a maneira de formar a mentalidade. É preciso ser pessoas de paz que amam a todos. Como vocês sentem essa formação de mentalidade para a paz, sobretudo olhando os filhos dessas mulheres que chegam na Viva Raquel, que chegam nestes serviços de acolhimento, vendo a mãe apanhando em casa, ou às vezes os filhos apanhando junto com as mães? Como vocês sentem esta formação de mentalidade para a paz? Acho que até respondi essa pergunta antes, mas eu acho que a gente volta à questão de que o diálogo tem que acontecer sempre, né? E os jovens hoje, eles buscam também a informação. Acho que nós, quando estamos com essas situações de famílias, nós precisamos sim poder passar cada vez mais aquilo que é a realidade, né? E como trabalhar com isso? Me parece que cada família, que cada situação que vem para nós, ela vem com algo novo. Hoje, a gente, quando se depara com os jovens mesmo, com toda essa situação que tem hoje, até na questão de saúde, a saúde mental é algo que a gente não pode deixar de lado. Hoje, me parece que para nós podermos trabalhar com esses jovens e com todas essas situações, nós temos que trabalhar muito, Fabiane, com a saúde mental. Com certeza, né? Então, as situações que vêm, elas são muito graves, no sentido de que é toda uma vida, né, que a gente sente que aquele jovem traz ali como um resultado. E esse resultado é algo que a gente se confronta e fica pensando como agir melhor, como fazer isso melhor. Acho que é um desafio, tá? Acho que é um desafio que a gente tem que construir e que nós precisamos pensar como hoje o acesso das pessoas tem que ser melhorado, como nós mulheres temos que nos estruturar para isso também, e como nós, como família, como tu falava antes como os órgãos públicos e a sociedade juntas podem ter algum caminho. E eu acho que é isso, é o que nós estamos fazendo aqui, né? É a gente poder discutir, a gente poder trazer quais são as alternativas. É a Jerusa falando o que é que existe hoje na sociedade de suporte para a violência. É a gente divulgar muito isso. E é a rede de proteção à mulher. A gente tem uma rede muito efetiva, mas ela ainda não é conhecida. Então, nós temos que divulgar muito isso. A partir do momento que a gente consegue trazer para todos, sim, qual é o caminho, como chegar nos lugares, e aí cada local estar mais capacitado, sim, para acolher as pessoas, a gente começa a ter uma mudança. Mas a mudança, ela é pequena, né? A gente começa com coisas pequenas. E eu acho que é assim. Começa nessas pequenas atitudes e na forma como a gente introduz a situação e todas as dificuldades. Quando a gente está aqui numa rádio e a gente traz isso como até uma missão também, porque a gente, quando está na defesa das mulheres, a gente entende que isso está muito além do que só o nosso trabalho, só aquilo que a gente enxerga no dia a dia. A gente vê que tem que divulgar e que tem que mostrar o mais, né? Então, acho que, respondendo um pouco a tua pergunta, os jovens precisam de locais seguros para conversar. Os jovens têm que conversar e nós temos que proporcionar isso na educação, de uma forma mais aberta, de uma forma mais clara. Por quê? Porque muitas vezes eles não têm a tranquilidade de trazer as suas dificuldades nos ambientes que eles estão. A educação tem que melhorar, as escolas têm que evoluir, né? E nós temos que enxergar isso, o jovem, como um potencial, como alguém que está ali e que está sedento por mais informação, de tudo. Essa questão da saúde mental é muito importante. Porque mesmo o agressor tem a sua história e tem o seu transtorno psiquiátrico inúmeras vezes.
por drogadição ou por uma questão de estrutura. Eu já atendi situações de que o marido começou a se tornar agressivo, diferente do que estava acontecendo, e ele foi fazer um tratamento psiquiátrico, com um tratamento farmacológico. Claro, é uma pessoa que aceitou isso e melhorou a relação familiar. Então, muitas vezes, esse agressor, ele não tem só uma influência cultural, como nós falamos até agora. Ele tem um transtorno. E existem possibilidades de tratamentos para determinados transtornos. E que pode resolver o problema do conflito familiar, né, em alguns casos. Então, a questão da saúde mental é muito importante. Uma mulher depressiva, ela não vai reagir. E uma criança que tem uma dificuldade também, hoje a gente tem tantas situações, TDAH, autismo, que tem tantos diagnósticos aí, e a gente sabe que se a mulher, se não estiver preparada também para isso é mais um empecilho para ela, dentro do processo, né, da violência mesmo. Muito bem. A gente vai quase se encaminhando para a conclusão do nosso programa, mas a gente não pode deixar de perguntar um pouco sobre o que fazer diante dessas situações que acontecem e que são levadas à comunidade de fé. E por isso a minha pergunta para a Fábio: se uma mulher revela ao padre durante a confissão que ela está sendo agredida, qual deve ser a postura do sacerdote para garantir a proteção dela? Precisaríamos, como a Comissão de Tutela de Menores, ter que pensar também este trabalho, né, de proteção aos menores e vulneráveis. Nós precisaríamos de um protocolo de como agir, não só relacionado à confissão, mas com a própria catequese. Quando uma criança chega e conta para a catequista que a mãe apanha em casa, a gente precisaria de formas de como agir, né, um protocolo de como agir com isso. Certamente, eu acredito que essa vai ser uma grande evolução que a Igreja, né, como protocolos precisa ter, né? Então, bem especificamente, de uma forma rapidinha, né, para não passarmos do tempo, o padre, a gente sabe que ele tem um sigilo, né, absoluto. Muitas mulheres em violência vão ao padre justamente porque sabem que vai ficar ali essa conversa, porque a mulher às vezes quer falar, mas não tem coragem de agir. No entanto, esse padre, ele vai precisar encaminhar. Ele não pode se omitir. Ele não vai poder, dentro da questão do sigilo, ele não vai poder chamar o agressor, mas ele vai poder e deve orientar a quem procurar, orientar, sim, que se trata de uma violência, que ela está correndo risco, que nesse momento a dignidade da vida dela é o mais importante do que o matrimônio, porque esse matrimônio, no momento em que há desrespeito, rompeu o juramento que foi feito no dia do matrimônio. Então, esse esclarecimento, e quando você fala, Felipe, em protocolo, é essa orientação que eu acredito que se tem na formação dos padres, mas que tem que ampliar, né? Tem que ficar mais coeso. Teve um caso fora do nosso estado que o padre se envolveu sozinho, no sentido de ele foi levar a mulher para a delegacia, e o que aconteceu? O marido suspeitou, porque existe uma paranoia também no agressor, né, de que a mulher está traindo, uma justificativa para agressão, que a mulher tivesse um caso com o padre e matou os dois. Então, existe, às vezes, na ansiedade de ajudar, tu pode tornar aquela situação pior. Então, o padre não vai poder agir sozinho, mas ele vai ter que encaminhar, às vezes encaminhar para alguém da própria paróquia. Toda paróquia tem uma psicóloga, uma assistente social, alguém que possa orientar, né? Então, o que o padre jamais vai poder dizer é isso, que é assim, que tem que rezar e que Deus vai levá-la para o céu por causa disso. Na questão da catequese, a catequista não tem o sigilo, né? Não tem o sigilo. Essa catequista, ela pode, em parceria com a coordenação da catequese, a questão é que como essas pessoas não sabem muito como agir, todos somos ainda leigos, tem que se valer do conhecimento de outras pessoas,
de outros profissionais que trabalham com isso. A catequista não pode se omitir, ela pode chamar essa mãe, porque provavelmente a catequista tem uma certa afinidade com a família, né? Conversar com a mãe, tentar convencer essa mãe a procurar ajuda, entende? Não pode, e a forma como vai acolher isso da criança. A criança vai falar de uma forma espontânea. Se a catequista se mostrar assim muito surpresa, ou meu Deus, é isso que acontece na tua família, a criança vai ficar assustada. E a criança vai achar que a mãe vai apanhar por ela, porque ela falou. Então, assim, a gente tem que cuidar que seja uma ajuda, né, gurias, eficiente. Nunca omissa, mas uma ajuda eficiente. Não posso assim, espera aí que eu vou telefonar pro teu pai e vou dizer que tu me falou isso. Não. O que a catequista vai ter que dizer, não vai poder prometer sigilo. Mas tem que ter uma relação de confiança, né? Tem que ter uma relação de confiança. E se ela for expor a criança diretamente ao agressor, o teu filho me falou, entende? Esse vínculo de confiança vai se romper. E pode ser até que tirem a criança da catequese. Então, tem que ter muito cuidado. Eu diria, a orientação é não se omitir. É dizer, chama a tua mãe aqui, então. Ela diz que eu quero conversar com ela um dia, sabe? E aí a criança vai se sentir ouvida, acolhida e provavelmente essa mãe também. Muito bom. É um tema, como falamos, muito polêmico, espinhoso, mas que a gente não podia deixar de falar. E fizemos uma bela reflexão. Eu agradeço Maureen, a Jerusa, a Fábio também por estarem aqui conosco, desprenderem do tempo de vocês para podermos refletir sobre esse tema. Nós desejamos a você que nos acompanhou uma abençoada semana, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Chegamos ao final do programa desta semana, desejando uma abençoada semana. Fique bem! Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando
quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.